Se eu te perguntasse, qual é a maior invenção do homem? Há muitas opções. Seria o fogo? Porque nos dá calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições? Ou talvez você escolhesse a roda, porque é a força motriz por trás dos primórdios do comércio e viagens. Embora ambas sejam excelentes escolhas, na maioria das vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas, o dinheiro. Mas ao contrário das outras grandes invenções do homem, o dinheiro é uma ilusão, o dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que frequentemente não pensamos nele no mesmo fôlego como algumas das outras grandes invenções. Coisas como fogo e roda são tangíveis, mas não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão, cujo valor é inexistente, determinado apenas pela importância que atribuímos a ele, ou pelo menos o dinheiro como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão de forma alguma diminui sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos obrigados a trocar bens e serviços diretamente no que nos referimos como o sistema de troca. Pessoas trocando bens e serviços por outros bens e serviços em troca. Como não havia valor arbitrário atribuído a esses itens, cada troca era determinada pelo que cada parte estava disposta a desistir por algo que queria. Era meio que como um jogo. Se eu quisesse alguns de seus vegetais para o jantar, mas só criava gado, eu teria que lhe dar um dos meus animais em troca de sacos de vegetais. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fazia tendas, eu teria que lhe dar uma tenda inteira em troca de um par de chinelos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas deste sistema de troca. É a assimetria. Como fabricante de tendas, não haveria como eu não me sentir enganado tendo que trocar um espaço de vida inteiro por calçado simples. Porque não havia um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas que precisavam de coisas uma da outra chegassem a um acordo. Ter que esperar até uma dupla coincidência de desejos, onde duas pessoas precisam da coisa exata ao mesmo tempo, também era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Você vê, nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado um armazenamento de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas nunca poderiam armazenar sua riqueza sem culpa própria. Pense no agricultor que vende tomates moeda commodity e o homem que faz tendas. O homem que faz tendas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-lo com qualquer pessoa que precise de um lugar para descansar a cabeça o ano todo. E ele provavelmente lucraria com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode trocar quando os tomates estão na estação. E como os tomates são bens perecíveis, ele não pode mantê-los por um longo período de tempo. Então, embora ele estivesse colocando o mesmo esforço em seu negócio quanto o fabricante de tendas, não havia absolutamente nenhuma maneira para ele permanecer rico o ano todo longo. Há também o problema de ter algo que apenas muito poucas pessoas querem. Hoje em dia, ao iniciar um negócio, você geralmente é aconselhado a encontrar um nicho. Um pequeno grupo de pessoas muito interessadas no que você tem a oferecer. Antes do dinheiro ser uma coisa, esse conselho teria deixado você sem nada para trocar. As pessoas que tinham mais eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam. Coisas como armas, pele de animal e sal. Mas então, como todo mundo sabia que todo mundo queria essas coisas, eles começaram a comprá-las mesmo que não precisassem delas na época, apenas para que pudessem trocar com elas mais tarde. E assim a moeda de mercadoria se tornou uma coisa. As pessoas trocariam bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal ou armas, e apenas use isso para negociar o que queriam de outra pessoa. De sal e armas a pequenas bugigangas como conchas e contas, a humanidade havia descoberto uma maneira melhor de negociar e transacionar. Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços que você pode não precisar na época,
Você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para agir como marcadores de valor, um IOU ou IOU. Depois disso, você pode usar esses marcadores para obter bens e serviços que realmente deseja de alguém outro. A ideia era brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro lentamente se afastou do sistema de troca para o sistema de troca de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Você vê, para que o dinheiro valha alguma coisa, precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo estiver, menos seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todo mundo pode colocar as mãos em algo, não pode valer tanto assim, certo? Então, coisas como areia ou conchas, que você poderia facilmente pegar em qualquer praia, não eram realmente um bom medidor de valor. História do dinheiro. Se eu te perguntasse, qual é a maior invenção do homem? Há muitas opções. Seria o fogo, porque nos dá calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições? Ou talvez você escolhesse a roda, porque é a força motriz por trás dos primórdios do comércio e viagens. Embora ambas sejam excelentes escolhas, na maioria das vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas: o dinheiro. Mas ao contrário das outras grandes invenções do homem, o dinheiro é uma ilusão. O dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que, frequentemente, não pensamos nele no mesmo fôlego como algumas das outras grandes invenções. Coisas como fogo e roda são tangíveis, mas não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão cujo valor é inexistente, determinado apenas pela importância que atribuímos a ele, ou pelo menos o dinheiro como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão de forma alguma diminui sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos obrigados a trocar bens e serviços diretamente no que nos referimos como o sistema de troca. Pessoas trocando bens e serviços por outros bens e serviços em troca. Como não havia valor arbitrário atribuído a esses itens, cada troca era determinada pelo que cada parte estava disposta a desistir por algo que queria. Era meio que como um jogo. Se eu quisesse alguns de seus vegetais para o jantar, mas só criava gado, eu teria que lhe dar um dos meus animais em troca de sacos de vegetais. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fazia tendas, eu teria que lhe dar uma tenda inteira em troca de um par de chinelos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas deste sistema de troca. É a assimetria. Como fabricante de tendas, não haveria como eu não me sentir enganado tendo que trocar um espaço de vida inteiro por calçado simples. Porque não havia um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas que precisavam de coisas uma da outra chegassem a um acordo. Ter que esperar até uma dupla coincidência de desejos, onde duas pessoas precisam da coisa exata ao mesmo tempo, também era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Você vê, nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado um armazenamento de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas nunca poderiam armazenar sua riqueza sem culpa própria. Pense no agricultor que vende tomates moeda commodity e o homem que faz tendas. O homem que faz tendas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-lo com qualquer pessoa que precise de um lugar para descansar a cabeça o ano todo. E ele provavelmente lucraria com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode trocar quando os tomates estão na estação. E como os tomates são bens perecíveis, ele não pode mantê-los por um longo período de tempo. Então, embora ele estivesse colocando o mesmo esforço em seu negócio quanto o fabricante de tendas, não havia absolutamente nenhuma maneira para ele permanecer rico o ano todo longo. Há também o problema de ter algo que apenas muito poucas pessoas querem. Hoje em dia, ao iniciar um negócio, você geralmente é aconselhado a encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas muito interessadas no que você tem a oferecer. Antes do dinheiro ser uma coisa, esse conselho teria deixado você sem nada para trocar.
As pessoas que tinham mais eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam, coisas como armas, pele de animal e sal. Mas então, como todo mundo sabia que todo mundo queria essas coisas, eles começaram a comprá-las mesmo que não precisassem delas na época, apenas para que pudessem trocar com elas mais tarde. E assim a moeda de mercadoria se tornou uma coisa. As pessoas trocariam bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal ou armas, e apenas use isso para negociar o que queriam de outra pessoa. De sal e armas a pequenas bugigangas como conchas e contas, a humanidade havia descoberto uma maneira melhor de negociar e transacionar. Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços que você pode não precisar na época, você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para agir como marcadores de valor, um IOU ou IOU. Depois disso, você pode usar esses marcadores para obter bens e serviços que realmente deseja de alguém outro. A ideia era brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro lentamente se afastou do sistema de troca para o sistema de troca de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Você vê, para que o dinheiro valha alguma coisa, precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo estiver, menos seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todo mundo pode colocar as mãos em algo, não pode valer tanto assim, certo? Então coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente pegar em qualquer praia, não eram realmente um bom medidor de valor. História do dinheiro.